Vocês não merecem esse casamento. A voz do padrinho ecoou pelo salão simples, gelando cada convidado presente. Miguel e Clara se entreolharam, atônitos. As cadeiras de plástico pareciam pesar toneladas sob seus corpos, enquanto o silêncio se instalava, esmagador. Miguel respirava fundo, sentindo o peso de cada palavra. Trabalhava desde cedo, carregava caixas em armazéns, mal conseguia pagar o aluguel. Clara, professora primária, havia poupado cada centavo de seus meses suados para que aquele dia finalmente chegasse. Agora, o padrinho, homem rico, de terno caríssimo e olhar cortante, destruía tudo em segundos. Olhem para vocês. Com o que esperam construir uma vida juntos? Continuou ele, apontando o dedo como se fossem crianças insolentes. Os convidados desviavam o olhar. Alguns baixavam a cabeça, outros, curiosos, seguiam cada gesto dele com tensão contida. Miguel sentiu o coração acelerar, a mão de Clara apertando a sua com força. O padrinho, Dom Henrique, não era apenas um parente distante. Era conhecido na cidade por seu império de negócios e pela arrogância que parecia nata. Cada movimento seu, cada palavra, carregava desprezo. Quando chegou ao salão, seus sapatos reluziam como espelhos, contrastando com o chão de cimento simples, e ele caminhava como um rei entre súditos humildes. Não aceito que vocês gastem cada centavo suado para essa farsa de casamento. Continuou ele, rindo de forma seca, cortante. Vocês não têm nada, e ainda querem ostentar amor? Ridículo! Clara sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Tinha planejado cada detalhe, flores simples, bolo modesto, música tocada pelo primo no violão. Nada luxuoso, mas para ela e Miguel, era perfeito. Agora, Dom Henrique fazia tudo parecer errado, pequeno, indigno. Miguel apertou a mandíbula. Por dentro, queria gritar, mas sabia que qualquer reação exagerada seria motivo para mais humilhação. Respirou fundo e falou: estamos fazendo isso com o que temos, Dom Henrique. Não precisamos de riqueza para sermos felizes. Ele apenas riu, inclinando-se sobre a mesa central do salão, apoiando as mãos como um predador. Felicidade! Vocês não entendem nada de vida real. Eu posso acabar com esse casamento em um instante. Os convidados engoliram seco. Crianças se encolheram, e Clara sentiu o chão faltar por um segundo. O ar parecia pesado, como se cada palavra de Dom Henrique tivesse empurrado o oxigênio para fora da sala. Mas, talvez, eu possa lhes dar uma chance, disse ele, agora em tom mais baixo, quase sussurrado. Um silêncio absoluto caiu sobre o salão. Miguel e Clara trocaram olhares confusos. O que ele estava insinuando? Uma chance de provar se merecem mesmo isso que chamam de amor. Uma chance de mostrar se tem coragem, inteligência e dignidade, ou se tudo não passa de uma piada. Continuou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Se falharem, este casamento termina agora. Sem apelações. Clara sentiu o coração quase parar. Miguel franziu a testa. O desafio de Dom Henrique não era apenas humilhante, era quase impossível. Mas, por algum motivo, também havia algo de curioso na forma como ele falava. Cada palavra pesava como uma sentença, mas também deixava entrever que ele queria ver algo extraordinário. Os convidados começaram a cochichar. Alguns sussurravam sobre a arrogância do padrinho, outros sobre a audácia do casal em se manter firme. Miguel sentiu um misto de raiva e adrenalina. Se é isso que ele quer, vamos mostrar do que somos capazes, pensou. Dom Henrique continuou. Vou lhes propor algo que nenhum dos seus amigos, familiares ou mesmo profissionais poderia resolver. Um teste que poucos na vida teriam coragem de enfrentar. Ele fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Se conseguirem, talvez mereçam meu respeito, e este casamento. Clara apertou a mão de Miguel novamente, sentindo que sua própria coragem brotava. Não era apenas sobre o casamento, era sobre dignidade, sobre provar que sua vida simples tinha valor. Então, qual é o desafio? Perguntou Miguel, firme, sem se deixar intimidar. Dom Henrique sorriu, largo, frio. Vocês terão que me mostrar que podem transformar algo impossível em realidade. E façam rápido, não tenho paciência para incompetentes. O salão inteiro prendeu a respiração. Cada olhar estava fixo no casal, esperando pela primeira reação. O clima estava carregado, e cada segundo parecia um minuto. A tensão era palpável. Clara respirou fundo e respondeu: estamos prontos para tentar. Pode nos dizer o que é? Dom Henrique inclinou-se para a frente, como se fosse revelar o segredo mais valioso do mundo.
Muito bem, eu quero que vocês transformem este casamento em algo que ninguém jamais esquecerá. Mas não é apenas sobre flores ou comida. Quero que provem inteligência, criatividade e coragem. Se falharem, ele ergueu as mãos, gesticulando dramaticamente, acabará aqui. Miguel engoliu em seco. O desafio era mais do que humilhante, era quase absurdo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma fagulha de esperança. Se conseguirem, poderiam não apenas salvar o casamento, mas transformar a própria vida. O salão inteiro ficou em silêncio. Cada convidado olhava, esperando pelo próximo movimento. O clima era elétrico, pesado, mas carregado de expectativa. Clara respirou fundo, sussurrando: podemos fazer isso. Juntos. Miguel assentiu. O olhar dele estava firme, decidido. Eles sabiam que enfrentariam humilhação, raiva e dúvidas, mas também sabiam que o desafio de Dom Henrique poderia ser a chance de provar que o amor deles e sua coragem valiam mais do que qualquer riqueza. O padrinho sorriu, satisfeito com a tensão que criará, e disse: então, que comece o teste. Surpreendam-me, ou vejam o que acontece com os que não têm nada. O desafio começou imediatamente. Dom Henrique entregou ao casal um envelope pesado, com papéis que Miguel mal conseguia decifrar. Tudo o que está aqui deve ser resolvido até o final do dia. Caso contrário, adeus ao casamento. Disse, cruzando os braços, olhando como se cada palavra fosse uma sentença. Clara abriu o envelope. Dentro havia contratos complexos, planilhas com números impossíveis, pedidos de fornecedores e logística do salão. Tudo exigia cálculo preciso, decisões rápidas e criatividade extrema. Miguel franziu a testa, sentindo o peso do impossível. Não temos chance, sussurrou. Mas Clara apertou a mão dele. Temos que tentar. Não podemos deixar que ele nos vença. Os convidados observavam à distância. Alguns tentaram oferecer ajuda, mas Dom Henrique interveio. Não. Isso é entre vocês e a vida real. Se precisarem de auxílio, falharão. Miguel respirou fundo e começou a organizar os papéis. Cada erro seria humilhação pública, cada hesitação, motivo para o padrinho rir. A pressão era insuportável. Mas, no fundo, havia uma determinação silenciosa que crescia a cada minuto. Horas se passaram. Miguel calculava custos, prazos e logística, enquanto Clara lidava com fornecedores e convidados, tentando manter tudo sob controle. O relógio parecia correr contra eles. Cada vez que um erro surgia, Dom Henrique gargalhava. Viram? Eu disse que não tinham capacidade. O casal começou a sentir o peso da humilhação. Alguns convidados olhavam constrangidos, outros trocavam olhares de pena. Clara respirava fundo, segurando as lágrimas. Miguel sentiu raiva subir, mas sabia que perder a calma significaria derrota. Não vamos desistir, disse Miguel, firme. Se é impossível, vamos transformar em realidade. Clara sentiu, sentindo a coragem brotar dentro dela. Cada dificuldade era um tijolo para construir a prova de sua dignidade. Então, algo inesperado aconteceu. Um fornecedor cancelou de última hora, uma planilha apresentava erros enormes e os convidados começavam a murmurar. Dom Henrique ria alto, satisfeito com cada contratempo. Vocês não têm experiência, não têm dinheiro, não têm nada. Vociferou. Clara fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Lembrou-se das noites em que estudava química e biologia, das experiências que havia feito em laboratórios improvisados na faculdade antes de precisar abandonar a carreira. Miguel lembrou das horas ensinando crianças a resolver problemas complexos com criatividade, apesar das limitações. Foi quando a ideia surgiu. Eles poderiam usar recursos simples, mas inteligentes, improvisar soluções e surpreender a todos. Miguel pegou um guardanapo e começou a rabiscar fórmulas e planos logísticos. Clara reorganizou fornecedores, simplificou menus e encontrou soluções rápidas para decoração, mantendo o charme e a elegância com materiais acessíveis. Dom Henrique observava, franzindo a testa, não entendendo como eles conseguiam resolver problemas que, para ele, eram simples, mas impossíveis para pessoas comuns. Cada pequena vitória do casal provocava olhares de choque entre os convidados. Mesas perfeitamente organizadas, comida chegando no tempo certo, flores simples, mas belas. Então veio o momento crítico. Dom Henrique apresentou o último desafio, um contrato complexo que deveria ser assinado por cada fornecedor, validado legalmente em poucas horas. Miguel e Clara se entreolharam, sabendo que qualquer erro seria definitivo. Mas algo mudou. Eles passaram a trabalhar em perfeita sintonia,
coordenando cada detalhe, antecipando problemas, resolvendo-os antes mesmo de surgirem. O salão inteiro percebeu a mudança. Alguns convidados murmuravam: como estão conseguindo isso? Dom Henrique permaneceu impassível, mas suas mãos começaram a tremer levemente. Ele nunca havia visto tanta determinação, tanta inteligência e coragem em um casal humilde. Foi Clara quem deu o passo final. Com calma e precisão, revisou todos os contratos, ajustou detalhes financeiros e entregou tudo em mãos ao padrinho. Miguel fechou o envelope com cuidado, entregando junto o plano completo de execução do casamento e logística. Dom Henrique pegou os papéis, folheou-os lentamente, e então, ficou em silêncio. A tensão era palpável. Cada convidado prendia a respiração. Finalmente, ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, sem sarcasmo, disse: Como conseguiram fazer isso? Miguel respondeu, com firmeza, com coragem, trabalho duro e confiança um no outro. Não precisávamos de riqueza, apenas de determinação. Clara sorriu, segurando a mão dele. O silêncio continuou por alguns segundos que pareceram eternos. Então, Dom Henrique deu um passo atrás, sentando-se na cadeira mais próxima, claramente abalado. Nunca pensei que subestimaria alguém assim, disse, com voz baixa. Vocês me mostraram algo que não esperava ver na vida: dignidade e inteligência sem riqueza. Um sussurro percorreu o salão. Os convidados, antes tensos, agora olhavam em admiração. Dom Henrique, o homem que havia humilhado o casal horas antes, agora parecia pequeno diante da grandeza deles. O twist emocional foi completo. A arrogância do padrinho encontrava frente à coragem do casal. Não havia apenas vitória logística ou matemática, mas uma vitória moral, uma prova de que amor, dedicação e coragem poderiam superar desprezo e riqueza. Clara e Miguel, ainda exaustos, sentiam uma onda de alívio e triunfo. Mas o momento não terminaria aí. Dom Henrique, que parecia incapaz de expressar sentimentos antes, começou a falar de forma diferente. Eu não posso ignorar isso. Vocês merecem este casamento, e talvez algo a mais. O salão inteiro prendeu a respiração. Ninguém sabia o que viria a seguir. O padrinho, que minutos atrás era símbolo de humilhação, agora mostrava sinais de transformação, ainda que tímidos. O impossível havia sido feito pelo casal, e o mundo ao redor observava, incrédulo. O silêncio no salão ainda era pesado quando Dom Henrique respirou fundo. Pela primeira vez, a arrogância deu lugar à humildade. Ele olhou para Clara e Miguel, e a expressão em seu rosto não era de desdém, mas de respeito. Vocês superaram o impossível. Nunca vi tamanha dedicação e inteligência. Clara segurou a mão de Miguel, emocionada, sem acreditar que o homem que horas antes os humilhara agora reconhecia o valor deles. Miguel respondeu com voz firme: só queríamos que nosso amor tivesse uma chance. Nada mais. O padrinho, ainda abalado, fez uma pausa. Os convidados aguardavam em silêncio, conscientes de que presenciavam algo único. Então, Dom Henrique surpreendeu a todos: vocês merecem não só o casamento, mas minha ajuda. Quero que tenham tudo o que precisam para que este dia seja perfeito. Imediatamente, sua equipe começou a providenciar recursos extras: mesas elegantes, decoração impecável, flores raras e até um bolo de casamento digno de revista. Mas o mais importante não eram os luxos, era o reconhecimento público do esforço e da coragem do casal. Cada gesto mostrava que a vitória não era apenas deles, mas de todos que acreditavam em justiça e dignidade. Clara e Miguel, ainda sem palavras, observavam tudo acontecer. Cada detalhe era um lembrete do quão longe tinham chegado. O casal sentiu lágrimas de alívio e felicidade escorrerem, misturadas com a incredulidade de quem viu a humilhação se transformar em glória. Dom Henrique, emocionado, aproximou-se e disse: vocês me ensinaram algo que dinheiro nenhum pode comprar, que amor, coragem e determinação são mais valiosos que qualquer fortuna. Miguel respondeu: e que subestimar alguém é o maior erro que alguém pode cometer. O ambiente mudou completamente. O que antes era tensão e constrangimento, agora era celebração. Convidados aplaudiam, sorrindo e compartilhando olhares cúmplices. Até os funcionários da equipe de Dom Henrique, acostumados a observar apenas riqueza e poder, se emocionaram com a transformação que presenciaram. Mas Dom Henrique não parou por aí. Ele tomou uma decisão que mudaria vidas para sempre: quero que usem os recursos que tenho para ajudar a comunidade. Vocês mostraram o valor de quem luta com coragem. Vamos criar juntos uma fundação para apoiar casais e famílias em dificuldade. Clara e Miguel, incrédulos, aceitaram.
A fundação seria um espaço para educação, apoio psicológico e capacitação profissional, garantindo que mais pessoas como eles tivessem oportunidades e esperança. Era prova de que a vitória deles não era apenas pessoal, mas também social. No dia do casamento, o salão estava mais vibrante do que qualquer casal poderia imaginar. Cada detalhe carregava história e emoção. As mesas simples, mas cuidadosamente organizadas, lembravam do esforço e criatividade do casal. As flores, escolhidas por eles, simbolizavam resiliência e beleza mesmo em circunstâncias adversas. Enquanto a cerimônia avançava, Dom Henrique assistia em silêncio, ainda processando o que acontecerá. Pela primeira vez, ele sentiu humildade genuína. O padrinho arrogante transformará-se em aliado, reconhecendo que orgulho e riqueza não significam superioridade. A verdadeira grandeza estava naquele casal que nunca desistiu. Clara e Miguel trocaram votos emocionados, lembrando-se de cada desafio superado. Prometo que nosso amor sempre será mais forte que qualquer obstáculo. Disse Clara. Miguel completou, e que nunca subestimaremos o poder da coragem e da união. Quando chegaram ao momento do beijo final, os aplausos foram ensurdecedores. O casal havia vencido não apenas a prova do padrinho, mas a dúvida e o medo que quase os derrubaram. Cada olhar no salão refletia admiração e inspiração. Após a cerimônia, Dom Henrique se aproximou novamente. Vocês me ensinaram que riqueza verdadeira não está no que se possui, mas no que se faz pelos outros. Quero garantir que este seja apenas o começo de algo maior. Ele entregou simbolicamente uma chave para a futura fundação, mostrando que a mudança que começara com humilhação se transformará em legado. Nos meses seguintes, a fundação abriu suas portas para famílias carentes. Clara e Miguel trabalharam lado a lado com Dom Henrique, ajudando jovens a estudar, casais a organizar suas vidas e promovendo oficinas de capacitação profissional. Cada história de superação reforçava que um ato de coragem podia gerar impacto coletivo. O casal, antes humilde e subestimado, tornou-se exemplo de determinação, amor e empatia. A comunidade celebrava cada vitória, lembrando que milagres acontecem quando coragem e bondade se encontram. Dom Henrique, que começou como antagonista, encontrou redenção através da experiência, reconhecendo que seu papel não era apenas controlar, mas também apoiar e transformar. Ao final, Clara e Miguel refletiam sobre a jornada. Não foi apenas o casamento que conquistamos. Foi a dignidade, a esperança e a prova de que a vida pode mudar em um instante. Que nossa história inspire outros a nunca desistirem. O salão iluminado parecia sorrir junto com eles. Cada detalhe, desde o guardanapo onde planos foram rabiscados até o último sorriso compartilhado, lembrava que a verdadeira riqueza está na coragem de lutar, na união e no impacto que podemos causar na vida dos outros. E assim, o dia que começou com humilhação e desprezo terminou com lágrimas de alegria, aplausos emocionados e a certeza de que milagres não são apenas sorte, mas resultado de amor, trabalho duro e fé naquilo que é certo. A verdadeira grandeza não está em humilhar ou dominar, mas em reconhecer, apoiar e transformar vidas. O amor, a coragem e a dignidade superam qualquer arrogância ou riqueza.